Olá a todos, muito bom dia. Bem-vindos a esta que é a 13ª Conferência Passive House Portugal. Para mim é um gosto enorme estar aqui mais um ano nesta conferência que fala de um tema que, na minha opinião, é tão importante, que é o tema da eficiência energética dos edifícios. Esta conferência decorre durante o dia de hoje e durante o dia de amanhã. Haverão várias sessões aqui no grande auditório, vários workshops lá fora, muitos expositores. Na quinta-feira existem várias visitas a Passive House. Pela informação que eu tenho, já estão, as vagas já estão basicamente quase todas preenchidas. Existem ainda algumas vagas para preencher na visita ao edifício da Danosa. Portanto, quem quiser muito ver uma Passive House feita, a funcionar na sua utilização, inscreva-se. Hoje, este arranque, vamos falar do contributo do padrão Passive House para a resiliência da rede elétrica. E neste arranque temos um vídeo, uma mensagem de Lloyd Alter, arquiteto, escritor e professor na Universidade Metropolitana de Toronto. Hi there, it's Lloyd Alter. I'm in Toronto, Canada. I'm very sorry I can't be with you this year, but I've already done my flying for the year, and so I have to do this virtually. I recently was in a Passive House conference for the UK and Ireland, a joint conference in Belfast, where I recorded some of the experts in the world in the topics that you're talking about in this conference. I was very excited to get Thomas O'Leary to talk about trades and to get Sally Godber, who's one of the funniest and smartest people I've met, to talk. And this was all very exciting. I wanted to get an interview to talk about electricity, but unfortunately, that didn't work out, so you're going to have to listen to me instead. This is a subject that I've been discussing a lot recently. I've been on part of a group that was set up by the Passive House Accelerator in the United States on the issue of passive survivability. That what happens when we're in a passive house and you get into a crisis, and how does the passive house help you? The issue for me and for most of the passive house people, like those in Darmstadt in Germany and in the north, is what happens in winter. And there's obviously a peak demand in January and February when the days are very short and everything is very cold, and they're worried about how they are going to stay warm if the power goes out. And they've done all of these studies that saying the passive house can cut the amount of electricity that is needed to keep everything running in half. This was a study done by Wolfgang Feist. The issue that I learned about in the passive survivability group that I was in was people from the Western United States who, like Portugal, are in a relatively temperate climate where nobody had air conditioning. And they're having incredible problems with heat waves. And Passive House, it performs better in keeping you cold than in keeping you warm when it's cold than when you've got a problem with heat. That once you get above a certain temperature, it's just going to keep warming up. And if you can't flush it out at night because the temperature doesn't drop enough, then you're getting a severe problem of heating. And what they're finding in North America and the West, that even with passive house designs, they're having to design them with air conditioning in mind. And failing air conditioning, they've got a problem, I don't think it's as bad for you, of dehumidification. And they're actually talking that not only do we need air conditioning in the house to deal with heat waves, but to deal with the crises of losing the grid and the possibility of getting both
heat waves and blackouts at the same time. They're even talking in Passive House that we have to start thinking more about solar panels on the roofs and small batteries in the units that will just be able to run the dehumidification, just cut the temperature a little bit. Because if you get the combined problem of a heat wave and a blackout, the best place to be is in a passive house because it will act as a thermal battery, but an even better place to be is in a passive house with a small air conditioner and a little bit of backup power. The major point that came out of all of this is that if air conditioning is being installed everywhere, you want to use as little of it as possible. And the way to minimize the amount of air conditioning you need is to go with a passive house. And this would significantly reduce the demand, just as Wolfgang Feist found that it reduces the demand in cold weather by half. It's likely that in a hot weather situation, it would significantly reduce the electrical demand as well. Thank you very much. I hope that's useful, and I look forward to seeing everyone next year. Nós também esperamos. Entretanto, convido todos a entrar, mesmo os que estão à porta, vamos dar início. Aqui em Portugal, connosco, tem um grupo de oradores com quem vamos discutir toda esta questão da eficiência da Passive House, do contributo deste padrão para a resiliência e para o atual cenário da nossa rede elétrica, a questão dos apagões, da autossuficiência. Vamos falar disso nesta primeira sessão. Temos connosco Marta Panão, professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Um aplauso para aquecermos e para recebermos. Olá, professora. Joaquim Guedes, co-CEO da Eco Inside, que nos traz também uma apresentação muito interessante hoje. E João Gavião, Passive House Designer na Home Grid, que todos nós já conhecemos, mais ou menos. Obrigada por se juntarem a nós. Joaquim, vou desafiá-lo a arrancar, não é, com a sua apresentação. Mostre-nos o que tem preparado para esta manhã. Okay. Olá, muito bom dia. Queria, antes de mais, agradecer à Passive House Portugal este convite, que muito me orgulha estar aqui para poder partilhar convosco aquilo que é a minha experiência e também receber de vocês aquilo que são as vossas partilhas e angústias para que ao longo desta manhã possamos chegar aqui a algumas conclusões interessantes que possam permitir o aumento da resiliência da nossa rede elétrica nacional. Vou, ao longo destes minutos, falar-vos sobre a composição da rede elétrica nacional e tentar conduzir esta conversa para aquilo que possam ser algumas das soluções, sendo que elas são imensas e devem ser várias a ser implementadas para que possamos, de facto, não assistir àquilo que foi o dia 28 de abril deste ano. Novamente. Ok. O que é que eu vos queria também dizer? Eu sou co-CEO e sócio fundador da Eco Inside, uma empresa que conta quase com 2 décadas de existência e que se dedica às matérias da sustentabilidade, da eficiência energética, das energias renováveis e da mobilidade elétrica. Do ponto de vista daquilo que é a nossa missão, dizer-vos que tentamos potenciar o desenvolvimento inteligente das empresas e das cidades e contribuir para a descarbonização, para a transição energética e também para mitigar as alterações climáticas. A nossa visão é sermos a referência no desenho e na implementação de soluções de ecoeficiência e de sustentabilidade e, nestes quase 20 anos, pautamos-nos por valores como a confiança, o rigor, a ética, a inovação, o respeito. Mas não foi disso que eu vim aqui falar hoje e nada melhor do que esta imagem
para vos começar a falar daquilo que é a rede elétrica portuguesa ou aquilo que é uma rede elétrica. Esta imagem revela a complexidade de uma rede, que parece quase uma imagem de um sistema biológico, parece quase algumas das imagens que vamos vendo sobre, por exemplo, o cérebro humano, e é um pouco isso a rede elétrica. É um sistema altamente complexo, comparável, por exemplo, com sistemas biológicos, e que tem como função garantir os fluxos, os fluxos energéticos que nos permitam, que nos permitam no nosso dia a dia ter energia para aquilo que são as nossas atividades. Trago-vos aqui uma imagem. Está o apontador. Está aqui. Ok, isto não aponta. Ok, está aqui. Trago-vos aqui uma imagem mais simplista da nossa rede de transporte, com os seus pontos fundamentais. Aqui o centro de despacho de Lisboa, que é onde está a coordenação de tudo isto, e depois os principais pontos de interligação com a nossa vizinha Espanha e as principais linhas de transporte de eletricidade no nosso país. No entanto, nós fazemos parte da maior rede elétrica do mundo, que é uma rede transeuropeia e que está intimamente ligada em todos os países, inclusivamente com uma ligação aqui ao Magreb e na zona leste à Ásia Menor, e esta é uma rede que funciona de forma síncrona. O que é que isto quer dizer, funcionar de forma síncrona? Quer dizer que ela está interligada e tem características, cada um dos pontos, que são respeitados e que são uniformes em toda a rede. E este é o segredo que é importante garantir para que a rede não falhe. É garantir que em cada momento, em cada instante, cada ponto possui as características das grandezas físicas semelhantes para que não exista aquilo que aconteceu, por exemplo, no 28 de abril deste ano. Ok, a nossa rede, agora afunilando para aquilo que é o nosso país, a nossa rede é, antes de mais, a montante composta ou gerida pela REN, que é o operador de rede de transporte nacional e que é responsável pelos fluxos de energia entre os grandes centros eletroprodutores, sejam eles renováveis, sejam centrais de ciclo combinado a gás, sejam inclusivamente as interligações com a rede espanhola, que depois, como falei há pouquinho, se interliga com a rede europeia. E trago-vos aqui uma imagem dos principais pontos de importância na rede elétrica nacional ao longo do nosso país, naturalmente aqui com o centro de despacho, nacional também, e depois todos os pontos e todos os principais centros eletroprodutores do nosso país. Esta rede de transporte opera normalmente a estas tensões 400 kV, 220 kV e 150 kV, que depois faz a interligação com a rede de distribuição. E para vos dizer que esta rede de transporte tem um plano, normalmente um plano estratégico de investimento. E em dezembro de 24, no relatório do plano estratégico da REN, já vinha contemplado um conjunto de investimentos que os especialistas e o pessoal técnico da própria REN tinha previsto, de investimentos avultados, e a justificação era precisamente: temos que os fazer para que não exista o potencial de um apagão nos próximos anos.
e logo passado 4 meses à publicação desse relatório, de facto existiu um apagão. E as principais organizações e associações de empresas elétricas portuguesas e espanholas, a conclusão a que chegaram rapidamente é que a falha que existiu a 28 de abril foi provocada pela incapacidade de gestão da própria rede. Ou seja, não sabemos qual foi a causa, qual foi o ponto inicial. O relatório que recentemente foi publicado ainda não aponta exatamente qual é a causa. Não é esse o objetivo também deste relatório, mas aponta como o acontecimento tenha depois atingido as proporções que atingiram, precisamente por incapacidade de gestão da própria rede, incapacidade de mecanismos de gestão da própria rede. Mas a nossa rede depois tem a jusante no sentido do consumidor, tem o operador de rede de distribuição. Neste caso eu falo-vos da E-Redes porque é o operador da rede de distribuição mais conhecido e de maiores dimensões, aquele que tem uma concessão, as maiores concessões da rede, e a E-Redes, ou seja, a antiga distribuição, tem como função levar a energia desde a rede de transporte, ou seja, as suas subestações, à rede, ao consumidor final, seja ele industrial, seja ele consumidor residencial. Por isso, opera uma rede de distribuição que vai desde os 60 kV, ou seja, ainda estamos na alta tensão, porque existem consumidores intensivos de energia que consomem nessas gamas de tensão, até aos 230, que é aquela que é a tensão nas nossas casas. E também mostrar-vos aqui aquilo que é ainda a complexidade maior, por exemplo, da rede de distribuição. É normal que assim seja, à medida que vamos afunilando, que vamos avançando no sentido do consumidor final, vamos tendo mais ramificações. E trago-vos esta imagem, aqui do lado direito, um extrato do mapa de Portugal com as redes, com a rede de distribuição da E-Redes. Isto está publicado no site da E-Redes, no balcão digital, e depois fiz-vos um zoom aqui para uma localidade ali na zona de Vila Nova de Gaia, para vos mostrar aquilo que depois de uma subestação mais pequena da rede de distribuição, o que é que são as ramificações até chegarem às nossas casas. Isto para vos dizer que também aqui a E-Redes diz que está muito empenhada no investimento na rede e na gestão da rede e que tem previsto investir 1,6 mil milhões até 2030 e também já lançou às autoridades a ideia de que esse investimento terá que existir mesmo que tenha consequências diretas na fatura de todos nós. Antes de vos falar daquilo que são os potenciais causadores de falhas da rede, gostava de sistematizar esta imagem em vós, que é a composição da rede elétrica nacional. A rede elétrica nacional, quando foi concebida para uma situação completamente diferente daquela que hoje em dia temos na realidade. Foi concebida de uma forma de centros eletroprodutores, grandes centros eletroprodutores, uma rede de transporte e depois uma rede de distribuição e os consumidores. A partir de 2014, mais ou menos aí, já existia antes a lei da microprodução e da mini-geração, mas a partir de 2014
foi legislada a lei do autoconsumo. O que é que aconteceu a partir daí? Aconteceu que passamos de uma realidade unidirecional de fluxo energético, ou seja, de centro eletroprodutor para consumidor, para uma realidade de produção descentralizada, produção junto dos consumidores. E por isso começamos a ter nós da rede em que existe bidirecionalidade de fluxo energético. E isto veio trazer uma complexidade brutal na gestão da própria rede, porque se até aí tínhamos uma realidade unidirecional de fluxo e de ajuste da produção ao consumo, a partir de 2014 começamos a deixar de ter esta percepção, porque o fluxo energético passou a ser em vários sentidos. Okay? E por isso, as falhas e os apagões na rede podem ser provocados por este desequilíbrio entre a produção e consumo. Okay? Se nós tivermos maior produção do que consumo, isto provoca stress na rede elétrica, vai provocar alterações certamente das características e das grandezas físicas de sincronismo da rede e por isso vai levar a falhas, mas também todos poderão perceber que eventos climáticos extremos, como por exemplo uma descarga atmosférica numa rede de transporte ou distribuição, certamente também influenciará as grandezas físicas que definem o fluxo energético naquele local onde acontecer essa falha, ou então falhas técnicas, por exemplo, a falha de um equipamento. Também foi falada quando, de 28 de Abril, da possibilidade de ataques de natureza física, por exemplo, atendendo aos cenários de guerra que vivemos, ou cibernética, um ataque ao centro de despacho e de controlo poderia ser suficiente para provocar uma falha, mas também aquilo que tem sido muito badalado, a intermitência das renováveis. A intermitência das renováveis é um facto, é real, enquanto que nós, nos centros eletroprodutores de ciclo combinado, ou mesmo nas renováveis, porque a hídrica também é renovável, nós temos um controlo, temos a capacidade de controlar a quantidade de energia que pode ser gerada a cada momento. No eólico e no solar não temos, porque ainda não somos capazes de controlar o vento, nem somos capazes de, por exemplo, controlar a radiação solar instantânea a cada momento. Isso posso-vos dizer que acontece frequentemente se passar uma nuvem, duas nuvens em cima de uma central fotovoltaica, imediatamente isso se reflete naquilo que é produção instantânea, porque o que estamos a falar é de produção instantânea. E por isso, as renováveis, trazem um desafio grande para a gestão da rede. Isso é inequívoco, este facto. E depois, os picos de consumo inesperado, que podem acontecer, provocados por exemplo, fatores climáticos extremos, ou então por eventos ou situações pontuais que possam existir em termos de consumidores. Okay? E então, como é que nós tornamos isto um bocadinho mais resiliente? Eu vou dar aqui algumas pistas que depois espero que possamos aprofundar ao longo da sessão estas ideias. Então, podemos melhorar isto significativamente através da digitalização e das chamadas criação de redes inteligentes. E o que é que isto é? Isto é dotar a rede de equipamentos de sensorização e monitorização que nos permitam, de uma forma instantânea, gerir a própria rede. Ou seja, ajustar a cada momento aquilo que é a produção àquilo que é a necessidade de consumo, mas não só. Poder também ajustar as grandezas físicas de forma quase instantânea, etc. Podemos também, e devemos, que era isso que vinha, por exemplo, no relatório da REN, fazer investimentos nas nossas infraestruturas.
Porque, como eu comecei por vos dizer, a infraestrutura da rede foi concebida para uma outra forma de atuação. E muitos dos equipamentos, já com várias décadas, não estão preparados para a realidade atual. Okay? Depois, a geração distribuída e as micro-redes. Pode parecer um contrassenso daquilo que eu falei anteriormente, mas a geração distribuída se conjugada com a criação de micro-redes, ou seja, redes que possam funcionar de forma isolada em determinados momentos, mas que se possam ligar também à rede de serviço público, podem ser uma solução. Porquê? Porque elas podem permitir a correção instantânea de problemas que possam existir nas grandezas físicas da rede, ou, no caso de serem essas regiões os próprios problemas, se conseguirmos rapidamente as isolar da restante rede, evitar que exista, por exemplo, um problema maior. Okay? Depois, como eu sei que isto pode ser polémico, mas aquilo que eu vou dizer agora, mas como eu estou convencido de que as renováveis para a Europa são uma realidade que não será possível voltar atrás nos próximos anos, porque se nós queremos uma Europa energeticamente independente e descarbonizada, não temos outra alternativa no momento que não seja as renováveis. No entanto, como as renováveis são intermitentes, o caminho terá que passar por criarmos sistemas de armazenamento de energia que permitam atenuar, servir de buffer a essa intermitência. E quando eu digo sistemas de armazenamento, atenção, não estou a falar única e exclusivamente de baterias. Podemos estar a falar de sistemas de armazenamento, também as baterias de combustível, por exemplo, termos combustíveis verdes armazenados para dar resposta sempre que for necessário. E depois, com tudo isto, podermos fazer uma gestão ativa da procura, o demand response, em que conseguimos criar sistemas que controlamos o time of use, não é? A utilização da energia em determinado momento, com a sua produção e também, por exemplo, introduzindo tarifas dinâmicas que permitam alargar a multiplicidade de necessidades de cada consumidor para homogeneizar a nossa rede e aumentar a previsibilidade daquilo que é a necessidade e a produção. Okay? Isto tudo é aquilo que precisamos para construir um mundo sustentável e harmonioso. E por isso, do ponto de vista da minha visão e da visão da instituição que eu represento, nós achamos e queremos promover a implementação da eficiência energética com sistemas de energia renovável. Eu, há 20 anos, quando comecei a trabalhar, sempre tive isto em mente, que é, antes, naturalmente, da produção descentralizada e das energias renováveis, o que deve ser feito é, precisamente, aumentar a eficiência. E por isso nós devemos, primeiro, consumir... O kilowatt mais barato é aquele que não se consome, sempre ouvi isso. E por isso, primeiro, não pagar. E depois, então, irmos para formas alternativas de produção de energia verde, por exemplo. Desenvolver sistemas tecnológicos que permitam a interoperabilidade de ativos como solução de prestação de serviços de flexibilidade à rede. O que é isto? Isto significa, e nós lá na EcoInsight já temos alguns projetos nesta área, que é dotar cada um dos nossos ativos, sejam carregadores de veículos elétricos, sejam veículos elétricos, sejam centrais de produção eólica ou solar e baterias, dotar de sistemas de gestão que permitam, por exemplo, em conjunto com sistemas de monitorização da própria rede, perceber o que é a necessidade instantânea da rede e usar esses ativos para prestar serviços de acordo com aquilo que é necessidade. Por exemplo,
estamos a operar numa região do país que tem uma microrrede, por exemplo, num quarteirão, numa cidade. Existe uma necessidade de energia naquele momento que a rede não tem capacidade de fornecer. Então, se eu tiver vários sistemas de armazenamento de energia nas casas, nas empresas, ou até mesmo veículos elétricos, imaginemos alguém que foi trabalhar, estacionou o carro e durante o dia não vai precisar de energia, por que não conseguirmos usar naquele momento a energia que está disponível para dar resposta a essa necessidade de energia e depois ela ser reposta. Ou pegar nesses ativos e se eu tenho uma perturbação na rede, numa grandeza elétrica da própria rede, por que não esses dispositivos, esses ativos, aqueles que são possíveis modelar a própria energia, fazer a modulação e fornecer energia de forma com as características que permitam atenuar esse defeito na rede. Para avançar e não vamos tomar muito mais tempo, também participar na criação de micro-redes e na implementação de sistemas de backup, porque só com sistemas de backup é que é possível, de facto, promovermos o isolamento de partes da rede e depois continuar a funcionar. E, para terminar, a resiliência da rede elétrica é um pilar da nossa segurança. Não existe um mundo desenvolvido e industrial que não contemple a energia elétrica. Naturalmente, aquilo que estamos a assistir é a um aumento da eletrificação de todos os sistemas e, por isso, esse é um caminho que eu julgo irreversível. E terminar com isto, que, naturalmente, o conceito de passive house, como havia dito há pouco, quando falava, o conceito de passive house é uma forma de conservação de energia e serve como um atenuador mais do que um sistema de aumento de eficiência. Na minha perspectiva, é a sua capacidade de atenuar a procura o maior contributo para o aumento da resiliência da nossa rede elétrica. Muito obrigado. Obrigada, Joaquim. Sua apresentação levantou aqui já várias questões, pelo menos da minha parte. Ao público convido a ir escrevendo as questões ou as ideias. No fim, abriremos a sessão ao público para esclarecer todas essas questões. Eu normalmente esqueço-me, gosto de ir assentando. No fim, estão cá todas as perguntas. Professora, por favor, avance com a sua apresentação. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite a estar aqui presente e eu venho trazer um bocadinho do mundo académico e peço desculpa, eu sou de formação engenheira, trabalho na área da modelação e simulação, portanto vou-vos trazer gráficos e contas e modelos, mas vamos fazer isto como se fosse uma aula que eu costumo dar, portanto peço desculpa por esse defeito profissional. Eu queria falar de uma nova dimensão da Passive House, que a eficiência é algo que já temos presente quando pensamos no conceito de Passive House, mas talvez a resiliência seja algo menos falado. Vamos estabelecer aqui algumas definições de base para depois conseguirmos perceber melhor os conceitos. Eficiência energética não é mais do que ter o mesmo serviço com menos energia. Eu diria que nas Passive House, isto talvez possamos dizer que a Passive House dá um serviço superior com menos energia. Ora, este conceito da resiliência térmica, que eu gostaria de aprofundar hoje, tem uma definição que é a capacidade de manter condições mínimas de conforto térmico em condições extremas. Ora, o indicador que é normalmente usado para avaliar a resiliência térmica são as horas de segurança. Se este gráfico na linha azul, na prática, seria a temperatura, estamos a pensar numa situação de inverno, num qualquer evento extremo, a temperatura vai
diminuindo com o tempo, e depois podemos estabelecer aquilo que chamamos um limite de segurança, que dizemos, a partir deste momento já não existem condições de conforto térmico mínimas e as horas que estão aqui apresentadas, peço desculpa, as horas aqui apresentadas são aquilo que nós diremos as horas de segurança. Por fim, um terceiro conceito, flexibilidade energética, que já foi um pouco falada aqui na apresentação anterior, que é esta capacidade de adaptação à oferta e à procura da rede elétrica. Relativamente a este conceito não é novo, já tem vindo a ser estudado academicamente ao longo do tempo, na última década, e existe este termo em inglês que é o BAB, Building as a Battery, que é o edifício funcionar como uma bateria de armazenamento de calor, ou seja, a própria estrutura ter a capacidade de armazenar calor, e temos aqui um exemplo de um gráfico que num período em que a rede elétrica tem excesso de energia, pode haver um processo de carga e depois o edifício ficaria autónomo da rede e entra num processo de descarga e assim, de alguma forma, num excesso de procura, não tem necessidade de recorrer a sistemas ativos para climatização. Ora, nós em 2019 fizemos um estudo em que procurámos responder de uma forma muito simples, com um modelo muito fácil de resolução, não é um modelo complexo, em que o edifício podia ser simplificado a duas resistências e duas capacidades térmicas. Para quem conhece um bocadinho de circuitos elétricos, há aqui uma analogia termoelétrica. Ora, o que é importante aqui é que fizemos medições experimentais em casas standard e comparámos com uma Passive House, um projeto da Home Grid, da Cestaria. Portanto, foram feitas medições exatamente de pré-aquecimento e medir a curva de decréscimo. Ora, o que é que foi possível concluir? É que a resistência térmica de uma Passive House é 2 vezes superior e a capacidade térmica desta Passive House e dos edifícios standard, convencionais, era idêntica. Ora, o que é que acontece, pegando neste modelo, se nós aplicarmos aqui o conceito do limite de segurança? O que podemos ver aqui é que a Passive House, simplesmente por ter uma resistência térmica superior, consegue estender as horas de segurança a 3 vezes mais. A pergunta aqui é, será que só a resistência térmica é um parâmetro fundamental ou sua capacidade de armazenamento também é importante neste processo? E então, aí nós não medimos, pegámos no modelo que já tínhamos para simular isto e a ideia é que eu vou criar aqui um edifício Passive House, ou seja, que tem a mesma resistência térmica, vamos limitar a capacidade de armazenamento e o que se conclui é que a sua inércia menor também vai reduzir as horas de segurança para metade. Este foi o processo de aprendizagem com um modelo muito simples. Portanto, a resistência térmica é importante, mas a capacidade de armazenamento também é importante. Vamos agora, voltando de página, porque este era o estudo de 2019, agora a pergunta era, caso aconteça uma falha da rede elétrica, um apagão ou blackout, o que é que acontece então a uma Passive House comparativamente a um edifício standard? E vamos usar o mesmo parâmetro, quanto tempo é que leva a atingir o limite de segurança. E estas horas de segurança são aquele indicador que medem a resiliência térmica. Portanto, o blackout, neste caso, em Portugal, aconteceu em abril, era um dia perfeitamente normal em termos de condições de primavera, portanto não estávamos em situações de extremos, mas poderia ter acontecido num dia muito frio, ou num dia numa onda de calor. Portanto, vamos pegar nestas duas situações extremas, uma vaga de frio e uma onda de calor, e perceber o que é que teria acontecido à Passive House. O edifício standard não é um edifício existente, neste caso, é um edifício novo, com algum isolamento térmico, com capacidade de armazenamento, como é típico na construção portuguesa, e a Passive House, as duas Passive House, e aqui o azul é uma Passive House reabilitada que, à diferença da Passive House nova, tem apenas uma restrição, é que tem
pela sua reabilitação, poderia ter constrangimentos à colocação do isolamento e restringir a inércia térmica. Portanto, a verde é uma passive house normal e aqui uma passive house reabilitada. Neste caso, escolheu-se a Casa da Palmeira. Estes modelos foram criados no âmbito de uma tese de mestrado e com outro problema para resolver, mas a questão aqui fulcral era tentar quantificar as horas de segurança nesta passive house, que é reabilitada, mas depois, como temos os modelos, podemos fazer aquele truque de magia e simular outras condições que não seria possível, só com a casa tal e qual e como está. Aqui temos uma listagem das condições que é importante perceber. A onda de calor é uma temperatura média diária de 28 graus, portanto estamos a falar de extremos muito elevados. À noite não desce abaixo dos 22 graus e de dia teríamos 36, 37 graus de máximas. É importante dizer que há proteções solares ativas. Estabeleceu-se o limite de segurança de 28 graus. Atenção que este é o limite superior máximo para as condições de conforto nas normas do conforto. Não estamos a falar de níveis de conforto normais, mas de limite de segurança. Como estamos em situação de blackout, apenas existe ocupação, não existem outros equipamentos ligados e temos apenas infiltração de ar, não há ventilação mecânica. Permite-se, no entanto, que a abertura de janelas durante o período noturno. No caso de vaga de frio, as condições são opostas, estamos num dia muito frio, com exposição solar, o limite de segurança desce a 16 graus e depois as outras duas condições são semelhantes. Bom, aqui são os resultados das simulações em condições de onda de calor. O que nós vemos aqui é que, a partir do momento que há a falha de energia, as três linhas das três casas mantêm-se praticamente constante, não há grandes diferenças entre elas e nenhuma delas chega ao limite de segurança nas 48 horas de simulação. Ora, há aqui um disclaimer importante, é que em todas elas há proteção solar e há ventilação noturna. A pergunta que poderíamos fazer era o que é que aconteceria se não tivéssemos proteções solares ativas? E a resposta é, obviamente, que as passive house, como têm grande quantidade de isolamento térmico, também retêm o calor. Portanto, os ganhos solares, se entram, depois têm grande dificuldade a sair. E o que acontece é que as 4 horas, as horas de segurança, que eram 48 horas, restringem-se a 4 horas se nós não ativarmos as proteções solares. Vamos agora para a vaga de frio. E aqui existem diferenças entre a habitação standard e a passive house. Tipicamente, a habitação standard, aqui a cinzento, oferece 33 horas de segurança e as passive house aguentam as 48 horas de segurança e vai muito para além disso. É importante aqui dizer que a linha vermelha que é a linha do limite de segurança. Obviamente que nós estamos aqui a considerar que existe exposição solar, pode acontecer que a vaga de frio aconteça também com fraca radiação solar ou que a própria habitação não tenha exposição solar muito alargada e, portanto, o que é que acontece se não existir exposição solar? As horas de segurança na passive house mantêm-se, as 48 horas, mas já a standard reduz de 33 para 12 horas. Bom, a questão do blackout fica agora fechada, mas podemos acontecer que a passive house pode estar ainda em condições de eventos extremos, que não haja falha de energia e queremos da mesma responder a uma pergunta, é que quanto tempo é que leva agora a atingir o limite de conforto? Este limite de conforto não é mais restrito que o limite de segurança. E, neste caso, em vez de estarmos a falar de resiliência, estamos a falar de flexibilidade, com, na prática, o indicador horas de autonomia, à semelhança dos carros elétricos que nos dão a autonomia em quilómetros. Portanto, qual é o interesse disto? O interesse é que, em caso de onda de calor e haver excesso de procura,
estas habitações podem dar flexibilidade à rede com não utilização de sistemas de climatização. Agora as condições são semelhantes em parte, mas o limite de segurança agora é mais restrito e passamos a falar de um limite de conforto, 27 graus no verão e 18 graus no inverno. Agora podemos, como não estamos em blackout, existem todos os equipamentos a funcionar, incluída a ventilação mecânica com recuperação de calor nas Passive House, e as restantes condições são idênticas. Ora, aqui estamos numa onda de calor, portanto, de 24 horas está representado um dia. O que é que acontece? É que a Passive House, quer com maior inércia, com menor inércia, conseguem dar à rede 9 horas de autonomia numa onda de calor. Obviamente que mantêm-se aqui as condições de proteção solar e há aqui uma nota importante, é que a linha a cinzento, que é o standard, comporta-se melhor. Atenção que é uma casa que não tem ventilação mecânica e, portanto, é aqui assegurado um caudal, mas este caudal pode ser um bocadinho um pensamento de simulação, podemos lá colocar um número, mas nada disto é assegurado em condições reais. Ora, numa situação de vaga de frio, aqui o cenário é bastante diferente. Ou seja, a Passive House com maior capacidade térmica tem de facto uma autonomia muito grande, estamos a falar de 3 dias, enquanto que a Passive House com menor capacidade térmica dá apenas 1 dia de autonomia. E o edifício de standard dá menos de 1 hora de autonomia, ou seja, aqui vê-se de facto a influência do isolamento da Passive House é bastante notória face a um edifício standard. Por fim, e o último cenário que pretendemos estudar foi, e então se nós usarmos um mecanismo de pré-carga, quer dizer que no inverno fazermos pré-aquecimento antes de um evento extremo de calor e pré-arrefecimento no verão. Isso é possível com simulação e a ideia era aproveitar momentos que antecedem ao excesso de procura para carregar, neste caso, estamos no verão, quer dizer, a pré-arrefecer, no inverno, a pré-aquecer. E a ideia aqui, isto são os resultados da simulação, é que se nós fizermos pré-carga, aqui a simulação anterior eram 9 horas, quer para o azul, quer para o verde. No caso da Passive House nova, estamos a aumentar, simplesmente com o facto de fazer pré-arrefecimento, a autonomia aumenta em 14 horas. Enquanto que, com uma menor capacidade de armazenar calor, conseguimos aumentar apenas 2 horas, o que demonstra, de facto, a influência da capacidade de armazenamento nestes números. No caso da vaga de frio, a autonomia aumenta drasticamente em todas elas, ou seja, o pré-aquecimento da habitação depois aumenta a autonomia em 1 dia na casa azul e em quase 2 dias na casa nova Passive House. Só fazer aqui um disclaimer final, obviamente que estes números têm muito a ver com os casos de estudo utilizados, com as condições climáticas que foram impostas, com o nível de utilização, mas a ideia é que os grandes números e a grande ideia que, de facto, as Passive Houses oferecem resiliência face a blackouts e eventos extremos, essa sim, podemos concluir que sim, talvez estes números não sejam todos efetivamente estes para cada uma das casas. E aqui vai o meu obrigada final à Rita Martinho pelo modelo que ela criou e também à utilização de imagens a todos estes autores. Muito obrigada.
Muitos dados, realmente muita informação aqui, mais uma vez comprovado que esta eficiência da Passive House aumenta a sua resiliência térmica e também tem aqui muita potencialidade em relação a funcionar como uma bateria. João, convido-te agora a fazer a tua apresentação. Deixamos as questões, guardem todas, para o final. Olá, bom dia a todos. Depois destas apresentações iniciais que procuraram expor os conceitos de forma aprofundada, o objetivo desta apresentação é centrar-nos mais na Passive House em si. E aqui o desafio é tentar perceber, chegada à Passive House, e temos todas as condições para implementar Passive House, isto já não é uma questão hoje em dia, é o que é que podemos fazer para ir mais além, para dar resposta a esta necessidade de aumentar a resiliência, não só do edifício, mas também de contribuir para a rede energética nacional. Só fazer aqui um breve enquadramento, porque sei que muitos de vocês são já especialistas Passive House, mas certamente há aqui muitas pessoas que não têm um conhecimento assim tão aprofundado. O padrão Passive House foi desenvolvido a partir de um projeto europeu, no finais dos anos 80, que tinha como objetivo construir as primeiras casas Passive House, foram concluídas em Darmstadt, na Alemanha, em 1991. A primeira casa aqui do canto é do próprio diretor do Passive House Institute, o professor Wolfgang Feist, e vemos aqui ele com a sua família. No entanto, a Passive House não inventou nada. Portanto, procurou aprender com as práticas vernáculas. Até um caso muito popular é um próprio navio de exploração do Ártico, que é considerado uma das primeiras experiências verdadeiras de Passive House. E se olharmos também aqui para aquela que é a nossa realidade em Portugal, vemos que há muitas similaridades com conceitos como, por exemplo, da arquitetura solar passiva, que nos anos 80 estava muito, muito presente. Infelizmente, não deixou escola, caso contrário, a realidade do nosso parque edificado seria diferente, okay? Para melhor. E a Passive House procura, no fundo, dar aqui uma resposta àquele que é o futuro dos edifícios. Portanto, deixar para trás o século XIX, onde para termos o mínimo de conforto tínhamos, se calhar, ter muitas camadas de roupa em cima de nós, grandes fontes de queima. Esperamos também já ter deixado para trás o século XX, em que, para termos mínimas condições de habitabilidade e boa qualidade dos ambientes interiores, tínhamos de ter o edifício todo quitado, cheio de equipamento, para uma situação que é mais simples. E a componente passiva tem precisamente com o cuidado que é dado à envolvente do edifício. Okay? Os 5 princípios Passive House, os 5 pilares Passive House são já subejamente conhecidos, portanto, ter adequados níveis de isolamento térmico, ter janelas adequadas à Passive House e o foco, como foi aqui também referido pela Marta, no sombreamento, fundamental para contribuir para o conforto, assegurar a estanquidade ao ar da envolvente, não ter pontes térmicas, portanto, não haver interrupções do isolamento térmico e, por fim, ter um sistema de ventilação que faça, no fundo, a renovação necessária do ar e contribua para a qualidade do ar interior. Com a vantagem de, com a recuperação de calor, contribuir também para a redução das perdas nessa troca que existe. Okay? E o que é uma Passive House em termos quantitativos? Portanto, temos aqui necessidades de energia, limites de energia para o aquecimento e para o arrefecimento. Portanto, estas necessidades de energia para climatização, no fundo, são avaliadas através de um balanço energético em que nós vamos criar um modelo de edifício e vamos perceber onde é que o edifício está a perder calor, vamos conseguir perceber onde é que está a ganhar calor e, no fundo, o equilíbrio vai ser atingido tanto no verão como no inverno pelas tomadas de decisão no nosso projeto. Estanquidade ao ar é o requisito único que é obrigatório fazer-se num ensaio próprio, portanto, com ensaio de estanquidade ao ar, e vão ter a oportunidade de ver aqui nos workshops este ensaio a ser realizado. E depois temos o requisito final, que é o conceito, a quantidade total de energia que é necessário para ter o edifício a operar. E aqui estamos a falar, então, não só de energia para aquecer como para arrefecer, mas também toda a questão da energia para os consumos elétricos, águas quentes sanitárias, portanto,
temos aqui então o bolo completo dos consumos energéticos no edifício. A Passive House, para dar resposta à necessidade dos edifícios NZEB, Nearly Zero Energy Building, ou edifícios com necessidades quase nulas de energia, estabeleceu as classes Passive House, que mais não são do que pegar na Passive House como era, portanto, a Passive House Classic, e depois avançar para 2 níveis distintos. Passive House Plus, em que, em termos de necessidades de energia, é mais eficiente, portanto, tem menos necessidade de energia para operar todo o edifício, e já prevê uma produção de energia renovável no próprio edifício. E depois temos ainda a classe Premium, em que avança ainda mais na eficiência energética e avança ainda mais na produção local de energia. Ok. Portanto, como perceberam, é fácil chegar a um desempenho Passive House. A questão é, e agora? Portanto, como mentes curiosas, como numa procura de tentar sempre evoluir, portanto, não estamos satisfeitos só com a Passive House. O que é que podemos fazer para ir mais além do que a Passive House? A mensagem já foi dada pelo especialista Passive House e promotor da Passive House, que é o Lloyd Alter. Portanto, com os 4 passos para levar avante, no fundo, esta revolução da Passive House. Os desafios que aqui procuro apresentar são, no fundo, 3. O primeiro, como ser ainda mais eficiente. Ok? Portanto, como ir para além daquilo que já conseguimos, que é ter um edifício altamente eficiente, que é uma Passive House. O segundo desafio, como potenciar o conceito de edifício com bateria. Que, como vamos perceber também, é muito simples. Mais uma vez, não estamos a inventar nada. E o terceiro, que está aqui em género de pergunta, que aviso já que não tenho, obviamente, resposta, que é caminhar para a autossuficiência. Okay? Então, nós estamos a pegar aqui, mais uma vez, neste caso, da Casa da Palmeira, foi um edifício certificado, a partir de uma reabilitação, e temos aqui, do lado direito, os consumos de energia, portanto, a monitorização que está a ser feita nos primeiros 2 anos. E conseguimos perceber, em termos de percentagem, qual é o setor do edifício que está a ter o maior peso. Okay? Portanto, estamos a falar aqui do AQS, Águas Quentes Sanitárias. Numa Passive House, isto é o normal, a situação normal de acontecer. Portanto, reduzimos drasticamente as necessidades de aquecimento e de arrefecimento, portanto, os outros consumos vão ter um peso muito maior. Neste caso, mais de 1/4 da energia é para fornecer calor para a utilização de águas quentes sanitárias. Portanto, como é que sabemos o que é que temos de atacar? Okay? Portanto, a questão é perceber como é que podemos reduzir este peso do AQS. Portanto, o objetivo passa por não desperdiçar energia, mais uma vez o conceito da eficiência energética. Portanto, e identificamos aqui, no fundo, 6 medidas, obviamente dentro de cada uma delas escalpelizando, portanto, vamos ter depois muitas variantes, mas basicamente passa por ter uma otimização do traçado da rede de águas, procurar ter redutores de caudal em cada dispositivo, ter também aqui o contributo do solar térmico para o aquecimento das águas, que era algo que neste edifício não estava previsto. Outro conceito muito badalado aqui há uns tempos, que caiu se calhar em desuso, mas que vale a pena voltar a reaproveitar, que é ter máquinas de lavar louça e lavar roupa bitérmicas, portanto, para aproveitar essa geração de energia renovável. A recuperação de calor de água dos duches, portanto, ao tomar um duche, estamos a desperdiçar aquela água e há possibilidades, e já foram implementadas em Passive House em Portugal, de conseguir recuperar de forma totalmente passiva esse calor da água que vai para o esgoto. E, por fim, se calhar aquela que é a principal questão, procurar ter um anel de água quente. Okay? Portanto, na distribuição, ter o cuidado de ter um circuito de ida e de retorno bem dimensionado, bem calculado. E é precisamente este exemplo que trazemos aqui. Portanto, isto foi uma fotografia tirada num dos workshops mais recentes no Passive House Center, pronto, que carece um bocadinho de explicação. É uma imagem termográfica e o que nós temos aqui, no fundo, foi a simulação de 3 cenários.
No fundo, temos aqui 3 dispositivos, portanto, 3 misturadoras de água. O primeiro, aqui do lado esquerdo, corresponde a uma situação de distribuição de água quente sem isolamento térmico. A segunda situação é uma situação tradicional com um circuito de ida com isolamento térmico, uma distribuição normal. E o terceiro corresponde a uma situação em que temos um anel de água quente com isolamento térmico. E o que foi estudado foi, no fundo, para termos temperatura a sair da torneira a 40 graus, a quantidade de água que era desperdiçada. Então vemos aqui os 3 baldes. E estamos a ver que no primeiro caso estamos a falar cerca de 9 litros de água e é água quente. Não está a 40 graus, mas está lá próximo. Portanto, estamos a desperdiçar água e energia. No segundo caso, esteve próximo dos 7 litros e, numa situação otimizada, estamos a falar de 2 litros que se perde. Portanto, isto num dispositivo. Se multiplicarmos isto na distribuição total da casa, se multiplicarmos isto num bairro, numa cidade, por aí fora, conseguimos perceber, no fundo, o potencial que aqui está. Okay? Com estas 6 medidas, nós conseguimos ter aqui, de forma totalmente, este é um valor muito conservador, poupanças da AQS de 50%. Ok? Obviamente isto, reduzindo num ponto, depois há outros parâmetros que vão sendo variáveis, mas estamos confortáveis com este valor de 50%. Portanto, as necessidades em termos de kWh por ano estavam aqui abaixo dos 450. No total, estamos a ver o contributo que isto ia trazer para a poupança de energia total do edifício. E aqui temos, no fundo, com este menor peso do AQS, temos aqui as percentagens do lado direito ajustadas. Portanto, o AQS, em vez de passava de 26,4% para um peso de 15%. Ok? Portanto, conseguimos ter este potencial de poupança em termos das águas quentes sanitárias. E agora aqui sim, isto fica já o desafio para outros estudos. Portanto, vemos que com a AQS já estamos aqui nos 15%, significa que temos depois aqui outros componentes, como o frigorífico e depois a confecção dos alimentos, a placa e o forno, que já têm um peso similar ou até superior. Ok? Portanto, há aqui ainda margem para e potencial de irmos ainda mais além. Ok? O segundo desafio, como potenciar o conceito de edifício com bateria, portanto, este muito simples, portanto, tirar partido da massa de acumulação térmica, portanto, da inércia térmica dos edifícios. Estamos a falar de passive house, edifícios bem isolados, procurar ter, no fundo, aquilo que o Francisco Moita diz, na envolvente térmica do edifício, portanto, ter elementos com capacidade de armazenar esse calor. Okay? O caso de estudo que nós aqui pegamos foi precisamente um caso, se calhar muito radical, em que é uma casa que está já a ser habitada, está neste momento em fase final de certificação, em Mira, no distrito de Coimbra, em que os clientes tão confiantes no desempenho passive house estão a iniciar a utilização sem qualquer sistema de climatização. Não é isto que nós defendemos, mas havendo tolerância para, se calhar, suportar 19 graus no inverno em vez dos 20, havendo, no fundo, essa mudança de hábitos, pronto, as pessoas depois são livres de tomar as decisões e viver as casas exatamente como querem. Okay? Então, estamos a falar de um edifício com elevada inércia térmica, portanto, nas paredes, nos pavimentos, orientado a sul, portanto, conseguimos fazer esse aproveitamento, esse ganho direto, a partir das janelas e ter logo, nos pavimentos, superfície de armazenamento de calor. Os resultados, estamos então, neste caso, uma massa de acumulação térmica estimada em 180 watts-hora por metro quadrado Kelvin. Os resultados que estamos a obter são, no fundo, estes, portanto, necessidades de aquecimento de 4, portanto, muito abaixo do limite de 15, portanto, temos aqui um excelente desempenho. Aqui o que fomos estudar foi o cenário, e se não tivesse esta inércia térmica, se não tivesse esta massa de acumulação térmica, que desempenho é que teria? Portanto, com uma baixa ou uma massa de acumulação térmica reduzida, portanto, com 60 watts-hora por metro quadrado Kelvin, as necessidades de aquecimento passariam de 4 para 9. Ou seja, continuaria a ser uma passive house, está a cumprir o requisito, está a fazer ali o check em todos os pontos, só que já não era o ótimo em termos de desempenho.
não era o máximo que conseguimos atingir, com uma medida muito simples, ok? Vemos também aqui, em termos de energia primária, há um aumento do consumo total de energia, o que é perfeitamente natural. Mas isto para percebermos, lá está, o potencial que temos de tirar partido da massa de acumulação térmica. Por fim, aqui o último ponto, e que eu já disse no início que não tenho resposta, serve apenas para deixar aqui 3 exemplos. O primeiro, desta Passive House recentemente certificada em Muselos, Santa Maria da Feira, em que foi a primeira Passive House a atingir a classe Passive House Premium em Portugal, em que, no fundo, estamos só a ver aqui, no fundo, o contexto em termos de geração de energia, portanto, é Passive House, tem aquela elevada eficiência, mas depois foi então instalado um sistema com 32 painéis fotovoltaicos, que consegue gerar 18.500 kWh por ano, sendo que, neste momento, não está previsto haver armazenamento de energia, faz a venda à rede, mas pronto, está a contribuir para acrescentar energia à rede. Portanto, este é um cenário real, portanto, implementado. Okay? Outro caso de estudo é uma Passive House também recentemente certificada, neste caso em Loures, em que conseguiu atingir a classe Passive House Plus. Tem então 12 painéis fotovoltaicos instalados na cobertura, consegue fazer uma geração anual de energia superior a 10.000 kWh por ano, mas neste caso já tem um sistema de armazenamento através de baterias. Portanto, já consegue ter um armazenamento de 11,4 kWh, o que pode corresponder a um consumo de inverno talvez de 2 dias, ok? Do consumo de energia de toda a casa. E por fim, um último exemplo, que neste caso não está aplicado, mas é um conceito diferente que o Lloyd Alter também já falou no próprio vídeo que ele apresentou. Procurar ter baterias individuais por equipamento. No fundo, para mesmo em situações em que não há fornecimento de energia a partir da rede, conseguimos ter algumas funções do nosso edifício ativas. Okay? O exemplo que aqui nós trazemos, se calhar numa situação de apagão não é o mais essencial, que é ter a unidade de ventilação em permanente funcionamento. É claro que é essencial para termos qualidade do ar interior, mas numa altura de apagão, sem eletricidade, se calhar estamos mais preocupados com aquilo que temos no frigorífico ou nas jarcas congeladoras. Okay? Mas, neste caso, o consumo de unidade de ventilação é de 0,24 Wh por metro cúbico de ar movimentado. Estamos a falar de um caudal médio de 120 metros cúbicos por hora. Uma bateria com 3 kWh permite ter uma autonomia para 104 horas. Portanto, uma bateria pequena dedicada apenas àquele equipamento. Portanto, são mais de 4 dias de funcionamento em pleno. A questão que se coloca é se isto é uma forma, lá está, a melhor forma em termos de custo-benefício de operar o nosso edifício, mas lá está disponível, isto só é possível, lá está, com um desempenho Passive House. Pronto, e por fim, para terminar, no fundo, um conceito em que é subejamente conhecido. Portanto, a partir do momento em que temos um edifício altamente eficiente, com alguma produção local de energia renovável, temos então o NZEB. Portanto, e a Passive House responde ao NZEB, àquilo que a Diretiva Europeia exige na totalidade, e se depois conseguimos integrar armazenamento e também a gestão com a mobilidade elétrica, a gestão da utilização de energia, podemos estar a falar no próprio edifício ou na comunidade de uma microgrid. Okay? Portanto, é possível, com a Passive House, caminhar para esta independência energética. Muito obrigado. Obrigada, João. É incrível observar que o ser humano é um interno insatisfeito, não é? Nós já temos um mais alto padrão de eficiência energética em edifícios e queremos sempre melhorá-lo e aumentar esta eficiência. Eu vou começar por perguntar aqui ao Joaquim, que falou muito isto porque, lá está, provavelmente muitas pessoas aqui estão familiarizadas com estas questões, mas outras nem tanto. E falávamos, antes de começar esta sessão, e falou muito durante a sua apresentação, sobre
ser necessário melhorar a gestão da nossa rede elétrica. O que é que concretamente quer dizer com gerir a rede elétrica? Onde é que estão as falhas e quais serão, provavelmente, ou na sua opinião, as soluções para melhorar esta gestão, para que não voltem a haver apagões ou blackouts como aconteceu no passado? Ora, eu julgo que como o estudo do que aconteceu a 28 de Abril aponta, o grande problema foi a incapacidade, precisamente, de gerir adequadamente a rede. Depois podemos tentar perceber qual foi a causa, o gatilho que levou a isso, mas, na realidade, o que aconteceu de blackout foi devido a essa incapacidade. E, na minha opinião, o que temos que fazer é mais investimento na modernização da própria rede e dotá-la de instrumentos de sensorização e monitorização que permitam fazer essa gestão instantânea. Ou seja, já não podemos continuar a fazer uma gestão da rede, e ela tem vindo a ser melhorada, notem, tem havido investimentos bastante avultados por parte quer da rede, quer dos operadores de rede de distribuição, quer da rede de transporte, para conseguir, de uma forma muito eficaz, fazer a gestão entre a procura e a oferta. E é isso que tem que ser feito e tem que ser melhorado. Ou seja, eu tenho que conseguir ter um sistema interligado que funcione quase como o nosso organismo. Não é? Nós estamos aqui a falar, eu estou a gesticular, mas não estou a pensar que estou a gesticular. E é isso que tem que ser feito hoje em dia. A rede tem que ser dotada de ferramentas de inteligência artificial, apoiadas naturalmente em sensorização, que permita fazer isso mesmo. E, por exemplo, um dos problemas que está identificado com a produção descentralizada é que os centros de produção mais pequenos não estão interligados com os centros de controle e despacho da própria rede. Ou seja, à medida que começamos a ter demasiadas, a palavra não é demasiada porque pode ser mal entendida, mas quando começamos a ter muitas centrais de produção pequenas que não são controláveis pelo centro de despacho, pode acontecer, por exemplo, situações de sobreprodução comparativamente com aquilo que é a necessidade de consumo em cada momento. Ou seja, pode ter acontecido, não sabemos essa resposta, mas pode ter acontecido um excesso de produção de energia que a rede não suportou e por isso teve de se desligar. Sim, é isso? sim. Trocando por miúdos. O que acontece é que se nós tivermos excesso de produção ou outra qualquer perturbação, por uma questão de segurança, isto está padronizado, tal como nós nas nossas casas temos equipamentos de proteção, os disjuntores diferenciais, que em caso... O quadro vem abaixo. O quadro vem abaixo. Ok. Em caso de, por exemplo, se não tivermos, o mesmo funciona de forma contrária. Se ligarmos uma máquina no nosso quadro que não temos potência suficiente para ela, o quadro vem abaixo. Mas também o que poderia acontecer é se eu tiver excesso de energia a ser gerada ali, que não é escoada, então vai, para evitar o colapso da rede, se pensássemos nisto de uma forma que é mais fácil às vezes as pessoas perceberem, como um fluido, numa rede de água. Se eu tiver muita injeção de água e não fizer o deslastre da mesma, o que vai acontecer é que a rede de condutas vai rebentar. Rebentar, exatamente. E por isso, para evitar que a rede de condutas rebente, o que acontece é que há o desligamento. É só ali o timer. Ou seja, ter sensores, não é, que façam a monitorização dessa produção para quando está a aproximar-se do excesso, talvez desligar unidades de produção para que não haja essa sobrecarga na rede. E aí é esta melhor gestão que pode haver na rede. E isso a nível micro já é possível, isso já acontece. Por exemplo, há indústria que, por exemplo, tem centrais fotovoltaicas e que está impedida ou que está limitada a sua injeção na rede de energia um determinado valor. E o que acontece não é
vai-se tapar o sol para evitar que produza mais energia do que aquela que pode injetar. Não, é por sistemas de monitorização e controle, consegue-se ajustar a produção dos equipamentos àquilo que é a limitação. E há quanto tempo acha que estamos dessa modernização da rede, na sua opinião? Eu acho que ainda estamos há alguns anos, mas para que sejam consumados todos os investimentos necessários a termos este sistema interligado e funcional. Mas o que eu acho é que, com o apagão de 28 de Abril, os governos e as entidades reguladoras foram alertadas para aquilo que pode acontecer e pode acontecer mais vezes. E por isso já têm vindo a ser tomadas medidas, algumas delas até legislativas, que têm conduzido para que o problema, pelo menos, não se agudize para aquilo que são as novas instalações que têm vindo a surgir. E por isso eu julgo que, se calhar, na próxima década, isto poderá... Este investimento que falou, como notícias, que a Redes pretende fazer, é muito nesta gestão da rede? Sim. Okay. Professora, falámos muito em edifícios resilientes. Na sua opinião, o aumento do número de edifícios resilientes irá traduzir-se automaticamente numa rede elétrica também mais resiliente? Bem, acho que eu não sou a pessoa certa para responder essa pergunta. Ou seja, se tivermos mais edifícios resilientes, será que a rede também se torna mais resiliente ou mais eficiente? Acho que é importante aqui transmitir que quanto mais eficientes são os edifícios, menor energia precisam e, portanto, também minimizam os picos de consumo que não são só devidos à climatização, porque num país como o nosso, e os números que o João apresentou não são muito diferentes para os edifícios standard, convencionais. Nós não utilizamos assim tanta energia para a climatização, portanto, o grande peso na prática são sempre os outros equipamentos e, portanto, quanto mais eficientes formos, efetivamente damos menos picos de consumo à rede, mas depois é importante reforçar esta ideia que edifícios que tenham esta capacidade de oferecer flexibilidade à rede, flexibilidade no sentido que a rede possa gerir os consumos das nossas próprias casas, pensemos nas nossas máquinas, nos nossos sistemas, na ventilação, para, de alguma forma, ser um sistema dinâmico que consegue, de facto, funcionar. Agora, aqui um papel muito importante, no meu ponto de vista, é o papel do utilizador final. Ou seja, não se querem só casas flexíveis, mas também pessoas que sejam flexíveis na forma e nos comportamentos, e nós próprios também precisamos de ser ocupantes e eficientes na forma como usamos a energia, e um conceito menos falado, também suficientes na forma como usamos a energia. Ou seja, a suficiência na prática transmite-se também não apenas em exigir serviços, mas repensar os serviços que precisamos. Temos de mudar a nossa mentalidade, não é? Não querer tudo no imediato, no instantâneo, sem este pensamento para a eficiência e nesta antecipação dos processos. Porque falou nos seus gráficos, apresentava cenários de carregar a casa para eventuais ondas de calor. Falamos muito aqui também numa mudança de mentalidade, numa antecipação dos processos. Sim, eu gostaria aqui existe um relatório que não é muito conhecido de uma instituição, Clever, que dizia que a Europa, no caminho para a descarbonização para 2050, só é possível através de duas coisas que conhecemos muito bem, eficiências renováveis, e de uma terceira que conhecemos menos, que é a suficiência. A suficiência energética é algo muito importante que não vai ter chavões de discursos em conferências nem em jornais. Porquê? Porque pede ao utilizador final que repense a forma de utilização de energia. E, portanto, nós temos que repensar também a forma como utilizamos a energia, e isso é verdade que as casas
onde estamos são muito importantes, mas nós, como utilizadores, também somos muito importantes neste processo. Sim, Lloyd Alter também defende muito isso, é vivermos com o mínimo, porque o mínimo vai pedir o mínimo de energia e atingiremos talvez essa suficiência. João, estas notícias, esta experiência deste apagão, deste blackout, pôs muitas pessoas a pensar não na suficiência, mas na autossuficiência. E tu deixaste aqui a questão, será que a autossuficiência é o caminho? Eu vou fazer-te uma rasteira e vou pedir-te para partilhares a tua opinião sincera que partilhaste antes da sessão, porque eu acho que é um ponto de vista muito interessante e que normalmente não é falado, porque perante uma situação de sobrevivência, e nós temos vários exemplos disso, o ser humano tende a ser um pouco egoísta, ou a pensar só em si próprio. Queres partilhar connosco a tua opinião? Bem, se calhar não devia ter falado nada antes de... Vocês ainda não conhecem. Não, de facto, e pegando neste último conceito da suficiência, claramente, procurar ter uma total independência energética na nossa casa, num único edifício, claramente não é a melhor solução possível. Porque, no fundo, estamos a tentar resolver o problema por nós próprios, sem tirar partido de todo o esforço que existiu para infraestruturar uma cidade, para infraestruturar um bairro. Não estamos a tirar partido daquilo que os nossos vizinhos estão a produzir e que podemos utilizar, portanto, do sentido de comunidade. Portanto, claramente, essa visão egoísta não pode ser o caminho. Todavia, a Passive House, como traz esta eficiência radical, torna este caminho da autossuficiência mais fácil. Okay? Facilita o caminho para a autossuficiência. Mas a resposta está sempre nas interligações na partilha, e na partilha. Is caring, não é? Pronto, e com este conceito que a professora Marta falou e que o Lloyd Alter realça muito, da suficiência, temos de cada vez mais colocar-nos essa questão. O que é que nós precisamos de facto? Não é aquilo que nós queremos, aquilo que nós ambicionamos ou desejamos, mas é aquilo que precisamos para vivermos as nossas vidas. Portanto, a resposta aí está... Sim, não se trata de, talvez, de uma posição tão extremista como a autossuficiência, mas falar mais em descentralização. Joaquim, acha que a nossa rede está pensada para a descentralização? Ou aceitará a descentralização? Ou continuamos a procurar e a olhar apenas as grandes empresas a tentar continuar neste modelo de centralização da produção energética? Eu acho que não. Acho que a rede não foi concebida para a produção descentralizada, mas que é inevitável esse caminho e que as próprias empresas e grandes empresas que têm o monopólio do sistema energético, também elas próprias têm dado passos nesse sentido e mostram-se todos os dias quando, por exemplo, elas próprias são aceleradores de comunidades energéticas pelo nosso país. E isso é um sinal de que se estão a preparar para essa produção descentralizada. Até porque, não estando a nossa rede preparada para a descentralização, também temos que pensar que a nossa rede não estava preparada pelo aumento brutal do consumo de energia que tem acontecido, do consumo de energia elétrica. Porque vejamos o seguinte, este caminho que está a ser traçado da descarbonização só é possível através da eletrificação daquilo que é os nossos sistemas. E por isso, aquilo que temos vindo a ver, e as notícias também acompanham isso, é que o aumento de necessidade de energia elétrica tem sido muito superior até àquilo que conseguimos aumentar de eficiência nos novos modelos que vamos desenhando. Porquê? Porque estamos a caminhar para a eletrificação, não é? E também porque estamos a ter mais consumos
com outras coisas que não tínhamos no passado. Se virmos, por exemplo, das coisas que se falou nos últimos anos é o aumento, por exemplo, de data centers. E os data centers são grandes consumidores de energia. E por isso, quando todos nós andamos a fazer scroll na rua, estamos, embora os telemóveis sejam cada vez mais eficientes, mas são mais e temos muito mais atividade. E por isso, tudo isso consome energia. Ou seja, este caminho é inevitável. E o que eu acho é que, como não será possível também infraestruturar a rede de uma forma rápida, porque custa muitos milhões rasgarmos as nossas cidades e as nossas estradas com novas redes para conseguir chegar à potência necessária a todos os locais, estamos a assistir a isto com a eletrificação da mobilidade. Há imensos locais onde as moradias e os prédios das cidades antigas não têm capacidade de carregar os veículos elétricos. E por isso, a única solução será fazermos uso daquilo que o João também estava a dizer, que é nós, enquanto humanos, crescemos, só somos possíveis de existir em sociedade. E por isso, todos os povos que tiveram sucesso foram aqueles, e os que mais sucesso têm, na minha opinião, são aqueles que conseguem melhor partilhar e tirar partido de viver em sociedade. Da envolvência, não é? E por isso, para que a autossuficiência, porque eu também partilho da opinião que a autossuficiência não tem racional económico, só é possível se nós conseguirmos interligar e pensarmos do ponto de vista da sociedade e criarmos as micro-redes em que eu, que tenho um hábito de acordar muito cedo de manhã, mas o meu vizinho não tem, mas se juntarmos os nossos hábitos, conseguimos ter um modelo previsional de consumos que é muito fácil depois ajustar com sistemas de produção descentralizada e sistemas de baterias, por exemplo. Não nos esquecermos que vivemos em comunidade. Perguntas do público. Quem tem perguntas? Onde está o microfone? Temos uma pergunta ali atrás. Peço que se identifique, por favor. Bom dia, o meu nome é Pedro Frutuoso. Olá, Pedro. Foge um bocadinho aqui à questão, e talvez não, mas gostaria de saber, ao orador Joaquim, se sabe dados de consumo nacional para as questões da habitação. Ou seja, esta questão que nós estamos a debater aqui representa, na realidade, percentagem de gasto a nível nacional. Quero dizer, se calhar a habitação anda nos 10, 15, 20... 35, julgo. Peço desculpa, se calhar está fora do âmbito. Sim, mas já respondi, dito, já respondeu. Tenho este síndrome. Anda nos 35. 35. Sim, o que é bastante relevante. Obrigado. Com o atual padrão, não é? Sim. Se fôssemos todas, migrássemos todos para um sistema de passive house, conseguiríamos reduzir alguma ideia? Com a Passive House, portanto, temos a redução drástica das necessidades de aquecimento. Sobram depois, como vimos, o peso do AQS, dos outros equipamentos. Mas as outras casas também têm esses pesos, não é? Sim, e há sempre esse potencial de poupança, mas podíamos estar a falar de reduzir para metade o peso do setor dos edifícios no consumo No elétrico. consumo de energia. Temos mais questões? Eu não consigo ver muito bem daqui. Lá atrás? Sim, bom dia. Eu penso que seria aí para o Joaquim, apesar de já ter respondido na questão anterior, o que faltaria hoje para que a cidade as cidades em Portugal se parecessem mais com um dos slides que mostrou, em que todos os telhados tinham placas fotovoltaicas. Hoje, onde vivemos, em Lisboa, da visão que eu tenho da minha casa, só há um telhado com algumas placas fotovoltaicas, que é a sede da Caixa de Depósito. E mesmo assim, para aquele telhado enorme virado para sul, são muito poucas placas. Qual seria o passo efetivo? Vi que há coisas mais complicadas, como essa microgestão da rede, mas o que poderia realmente incentivar a que as pessoas transformassem essa enorme área disponível de telhados nas cidades
como geradores de energia? Muito obrigado pela questão. Eu sou um adepto disso que está a dizer, que acho que, em primeira instância, nós deveríamos utilizar aquilo que é as áreas de solo já previamente ocupadas pela edificação para produção descentralizada em contraciclo com aquilo que se tem também visto da criação de grandes unidades de produção, por vários motivos. Primeiro, porque não usamos e não pomos, não hipotecamos solo, porque já estamos a usar aquilo que já está usado. Depois, porque a infraestrutura de rede já existe. Se nós usarmos uma lógica de a infraestrutura de rede elétrica que existe para abastecer o consumo é exatamente a mesma que vai ser usada para fazer circular o fluxo de produção descentralizada, não precisamos de ter investimentos. Para mim, a grande questão prende-se com o racional económico. E quando eu faço algumas formações, inclusive para a Agência de Energia, quando começamos a estudar a taxa de retorno ao investimento dos projetos, sobretudo residenciais, chegamos a um problema. É que, na maioria dos casos ainda, os nossos consumos estão desajustados com aquilo que é a altura de produção solar. A maioria das pessoas ainda continua a estar fora das suas casas durante o período de geração de energia. E por isso, para que haja racional económico no investimento, e porque só assim é que vai ser possível, porque nós podemos ter vários altruístas, mas a maioria, como já aqui foi dito, é egoísta. E por isso, a não ser que faça sentido para a minha carteira, ou por outra motivação, mas esta é, sem dúvida, no meu entendimento, aquela que é mais aceleradora desta tomada de posição, isso não vai ser uma realidade. Por isso, temos que criar mecanismos de incentivo. Já tem vindo a ser, por exemplo, o Fundo Ambiental deu aqui um empurrão grande ao aumento da instalação de centrais, por exemplo, fotovoltaicas, mas temos também que criar algum critério, que é, por exemplo, garantir que temos sistemas de armazenamento de energia nas próprias casas, que também, neste momento, até pelo seu custo, que ainda é elevado, uma vez mais contribui para diminuir a vantagem económica da instalação dessa produção descentralizada. Solução é criar este conceito de comunidade, que era aquilo que falávamos também lá atrás. Eu posso não ter que ter os mesmos investimentos avultados se cada um de nós tiver esse investimento e possamos partilhar, enquanto sociedade, os momentos em que a energia está a ser gerada, porque o momento de cada um de nós é diferente de pessoa para pessoa. E por isso, quando nos juntamos mais e mais, atenuamos e conseguimos ganhar previsão de consumo e é muito mais fácil ajustar. Por isso, eu acho que para isso ser uma realidade é começarmos a pôr alguns critérios mais apertados, provavelmente à produção centralizada, que está a hipotecar, se calhar às vezes, e sendo provocador, o solo e os recursos que temos naturais. E depois incentivar, quer seja por medidas legislativas, quer seja por incentivos fiscais, a maior disseminação deste tipo de energias na comunidade. Muito obrigada. Damos por encerrada esta sessão. Se tiverem mais perguntas, acho que vamos estar, não sei, mas se calhar vamos estar o resto do dia na conferência. Podemos falar por aí, nos corredores, no fim da sessão. Obrigada a todos por terem... Acho que temos aqui o fervor de uma última pergunta. A última.
Espero só pelo microfone para conseguirmos perceber a pergunta. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Em contexto daquilo que tínhamos falado agora, a utilização ou a acumulação de energia que está desperdiçada, qual é o sistema mais eficiente à vossa conclusão de acumulação de energia para a estabilidade das redes em caso de não descentralização, no caso daquela que existe, mas para tomando em consideração sistemas novos, avançados de acumulação de energia para a estabilidade das redes. A sua opinião delas, qual podia ser mais eficiente e mais futuro para Isso é difícil. a nível de estabilização das redes, a nível de acumulação, a nível de tecnologias que existem, fora daquela que temos aqui, hidrogênio, ar comprimido, baterias. Eu acho que não há uma solução única. Tem que ser uma mescla das várias soluções. Sem dúvida, aquela que mais responde de uma forma mais instantânea são as baterias. Neste momento, e já existem modelos de negócio a serem criados para a instalação de grandes centrais de acumulação de energia, para poder prestar também serviço à rede sempre que seja necessário, e essa é uma forma bastante rápida de responder a solicitações, quer seja de necessidade energética, quer seja de prestação de serviços de flexibilidade. Depois, o hidrogênio, sem dúvida, que poderá ser uma solução, quando sendo gerado por via de energias renováveis, mas depois isto é um ecossistema, ou seja, está tudo interligado e temos que ter em atenção também que o conceito de passive house ou de conservação da energia é fundamental. Nós, desde que somos humanos, que temos caminhado para sistemas de não conservação de energia. Quer dizer, no passado, eu recordo-me de ir à casa dos meus avós e existir uma lareira e por isso já existia uma grande pedra e o conceito de inércia térmica estava ali bem presente. E qualquer um de nós, depois de manhã, acordava e ainda conseguia tocar na pedra que estava quente. E por isso é uma bateria. Assim como a energia hídrica, que nós temos tradição no nosso país, por isso nós temos é que juntar as várias soluções e as várias hipóteses, interligá-las num sistema adequado de gestão que nos permita dar resposta instantânea àquilo que são as necessidades a cada momento. Isso mesmo. Agora sim, encerramos, não existem mais perguntas. Obrigada pela vossa presença, obrigada aos nossos oradores pelo vosso contributo para esta sessão tão interessante. Convido-vos a todos a continuarem, a passarem o dia aqui na conferência. Existem várias apresentações a decorrer durante a manhã e a tarde, vários workshops. Obrigada a todos, vemo-nos por aí.